Um espetáculo assombroso estava para acontecer. Algo nunca visto antes na vida e nos tempos do Antigo Testamento, quando a história sagrada registrava o que acontecia com Israel, o povo de Deus, tirado da escravidão do Egito para ser ensinado e disciplinado através da experiência do deserto. Depois da longa caminhada de acampamento em acampamento, os israelitas haveriam de possuir a terra prometida, cheia de belezas e de abundância de tudo que era bom. Antes, porém, de entrar em Canaã, tinham de aprender a confiança em Deus e desenvolver a paciência e tantas outras virtudes do caráter, aperfeiçoando-se assim, santificando-se assim, para servir de modelo aos demais povos da terra. Muitos tinham sido os incidentes da viagem, desde o Egito até as fronteiras de Canaã. Ali estavam acampados agora, bem pertinho da terra de seus sonhos. Mas houve problemas no acampamento. Em muitos havia um sentimento de desgosto, e a inveja fez com que esses olhassem com maus olhos para os chefes do povo, principalmente Arão e Moisés. Alguns manifestaram-se revoltados com os benefícios, os elogios e a felicidade dos servos de Deus. As pessoas falavam mal umas das outras, prejudicando-se todos com a calúnia, que é uma afirmação sem base na verdade. Uns e outros, dentre os israelitas, mostravam um espírito de briga, de quem não se dá por vencido. Era rebeldia contra a autoridade dos que guiavam o povo de Deus para aquela terra de abundância que mana leite e mel. Essa situação criava crises e mais crises de tempos em tempos, e quase sempre havia movimentos de contestação, isto é, um grande número de pessoas decidia fazer oposição, ir contra as autoridades, falando mal delas, criticando-as e até mesmo ofendendo-as em muitos casos. Da murmuração, do descontentamento, era fácil chegar à rebelião. E o povo israelita, vivendo todo mundo junto em tendas, comunicava-se com rapidez e facilidade. Quando alguém levantava uma questão, uma pergunta com a intenção de perturbar a ordem, logo outro e mais outro, iam todos passando adiante o que foi dito. Pois houve um dia em que uma destas coisas aconteceu entre Israel. Um grupo de levitas, aqueles da tribo de Levi, encarregados dos assuntos religiosos do santuário, a casa de Deus no acampamento, levantou-se para protestar. Esse grupo, chefiado por Coré, que era primo de Moisés, disse estar ofendido com a nomeação da família de Arão para o alto cargo religioso do sacerdócio. Eles queriam o lugar de Arão e sua família na igreja do deserto. Enquanto esse problema ia surgindo, um outro apareceu ali mesmo. Era um grupo diferente, chefiado por Datã e Abirã, descendentes do filho mais velho de Jacó, Ruben. Julgavam-se com direito à chefia do povo escolhido no lugar de Moisés. Eis a questão: uma revolta contra a autoridade religiosa e outra contra a autoridade política. Cada um dos grupos se rebelava por um objetivo diferente a alcançar, mas no fundo o motivo era o mesmo: a inveja que todos eles tinham de Arão e Moisés. A importância da rebelião deve ser avaliada pela responsabilidade que pesava sobre os chefes dos movimentos rebeldes. Coré, membro da família coatita da tribo de Levi, era parente próximo de Arão e Moisés. Datã e Abirã eram ilustres membros da família de Ruben. Com esses chefes da rebelião achavam-se mais 250 príncipes que pensavam igual a eles. Diziam-se pessoas santas e por isso mesmo afirmavam que Moisés e Arão não tinham autoridade sobre eles. Contudo, ao rebelarem-se contra a autoridade atual daqueles dois servos de Deus, revoltaram-se na realidade contra o próprio Deus. Não fora Deus quem pusera como autoridade legítima perante Israel a Moisés e Arão? Estes homens
eram autoridade legítima constituída pelo próprio Deus, designada a fazer progredir seu reino na última etapa da grande viagem pelo deserto até chegar a Canaã. A boa ordem e a disciplina exigiam que essa missão especial coubesse apenas àqueles que o Senhor tinha escolhido. Quando todo o acampamento foi contagiado com esse espírito dos 3 rebeldes, Moisés tomou uma atitude firme e corajosa. Chamou Coré e seus aliados para dialogar. Queria uma conversa franca e pessoal. Convidou também Datã e Abirã, mas estes não quiseram comparecer. Moisés falou com Deus e confessou que jamais tinha feito qualquer mal a essas pessoas que agora o atacavam tão duramente. Nunca os havia prejudicado em coisa alguma. No dia seguinte, atendendo ao pedido de Moisés, Coré e seus companheiros vieram à porta do santuário e cada qual com o seu incensário, uma vasilha de cobre em que era queimado incenso na cerimônia religiosa. A multidão acompanhou-os, sendo para eles um grande estímulo. Ali estavam 250 pessoas com os seus incensários, mais Arão e Moisés com seu incensário cada um. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação naquela hora. E disse o Senhor: Apartai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, os possa consumir. E Moisés e Arão, diante da ameaça de Deus para destruir os rebeldes, puseram-se de joelhos e começaram a orar, intercedendo pelo povo, pedindo que Deus não o destruísse. A ordem divina foi para que saíssem de perto das tendas desses homens maus, que se levantassem do redor da habitação de Coré, Datã e Abirã. Então Moisés e os anciãos de Israel se dirigiram ao lugar onde moravam Datã e Abirã e pediram à congregação que saísse das casas dos rebeldes e não ficassem por perto, porque poderiam ser destruídos juntamente com eles. Moisés fez-lhes uma proposta. Vamos ver quem é que tem a autoridade dada por Deus para chefiar este grande povo. E, apontando para Datã e Abirã e todos os seus familiares reunidos fora das suas tendas, falou: Nisto vocês vão conhecer que o Senhor me enviou a fazer estas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem à sepultura, então compreendereis que estes homens têm desprezado o Senhor. Um espetáculo assombroso estava para acontecer. Algo nunca visto antes, conforme a proposta de Moisés, a fim de provar de que lado Deus estava. Tratava-se de um desafio da verdade. Se a terra se abrisse e engolisse todos aqueles homens maus, isso seria prova mais que suficiente para que todos vissem nessa coisa nova criada por Deus a reprovação divina àquela rebelião e a todos os rebeldes. Mal tinha acabado de falar o servo de Deus, e o Senhor fez a terra fender-se num grande abismo, e Datã e sua família, Abirã e sua família, e Coré e seus homens e toda a sua fazenda foram tragados com vida. Assim, eles e tudo o que era seu foram enterrados vivos. A multidão correu assustada, com medo de cair naquele grande buraco aberto por Deus. Em seguida, porém, a fenda se fechou e a terra os cobriu. Quase ao mesmo tempo, saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Acabou-se a história, mandando Deus que fizessem daqueles incensários de bronze algumas placas para cobrir o altar,
e para servir como lembrança de que só aos membros da família de Arão era permitido oferecer incenso ao Senhor. Deus não impôs esta pena de morte sobre criancinhas, mas, como acontece com frequência, crianças inocentes sofreram por causa da teimosia de seus pais, que se recusaram ao arrependimento ou que não quiseram ouvir a advertência de Deus. Quanto à família de Coré, alguns de seus filhos escaparam daquela calamidade. Vieram mais tarde a desempenhar papéis importantes na história de Israel. É o caso de Samuel, profeta e juiz. Emã, seu neto, tornou-se um célebre cantor no reinado de Davi. Alguns salmos são dedicados aos filhos de Coré, o que prova que o erro dos pais não impede o êxito dos filhos.